Oi, tudo bom? Eu tô aqui de novo pra falar, dessa vez, do trailer oficial da segunda temporada de The Witcher. Então não esquece de curtir e seguir o canal, porque eu tô sempre trazendo vídeo das novidades. Tenho certeza que vocês não aguentam mais escutar eu falar de The Witcher, porém eu juro que dessa vez também vai valer a pena. Eu vou deixar aqui no card a playlist com todos os outros vídeos que eu já fiz, falando tanto da primeira temporada quanto do que já temos sobre a segunda. E agora a Netflix liberou um trailer de responsa, um trailer de verdade. Então vou fazer aquele velho breakdown com vocês aqui, falando cena a cena e o que a gente pode dissecar dessas cenas. Então, obviamente, vai ter spoilers da primeira temporada. Começamos com o Geralt, com ali um novo monstro, provavelmente a Lâmia ou a nossa Verina. E também vemos o Geralt com os olhos escuros. Lembra lá da primeira temporada que ele toma uma poção? Na verdade ele toma várias poções, mas tem uma específica que deixa ele com os olhos bem escuros. Essa é uma das mais fortes, também é a que tem mais efeitos colaterais. E ele só toma quando tá assim, putz, essa é aquela ameaça enorme. Ou seja, teremos monstros bem maiores nessa segunda temporada também. Enquanto essas cenas estão rolando, o Geralt está conversando ali com o Nivellen. E ele fala, ó, os tempos estão diferentes, os monstros que eram pra estar dormindo não estão dormindo, acho que é o fim do mundo. Daí o Geralt, como um velho senhor, fala, ó, já passei 3 vezes por esse suposto fim do mundo. Acho que não tem nada a ver isso não. Mais vislumbre de guerra, pessoas mortas. Também já comentei que vamos ter muito mais guerras nesse episódio. E uma lâmina de prata. O Nivellen, ele tem uma namorada que é a Verina, nada menos do que uma lâmia, ou bruxa, ou vampira. Tem vários nomes na mitologia pra ela, mas basicamente ela é tipo um vampiro mesmo. E a única forma de você matar uma criatura dessa é com uma lâmina de prata. Também já falei da questão do paralelo entre a Bela e a Fera com a história do Nivellen, lembrando que ele foi amaldiçoado, ele fazia parte de uma gangue, e aí essa gangue fez, ó, vamos ali entrar naquele templo ali e vamos estuprar a sacerdotisa, porque aparentemente isso era moda na época. E ele faz isso, só que dá ruim pro lado dele, era a sacerdotisa de uma deusa, e ela tá com uma maldição lá, e ele nem sabe, nem consegue entender como é que faz para poder quebrar sua própria maldição. Apesar de que a gente consegue ver lá no livro que ele não tá muito incomodado com a maldição dele não, ele termina até gostando depois de um... E também a gente vê, como eu havia confirmado, que provavelmente o Geralt ia chegar com a Ciri lá, e a gente vê uma cena realmente dele e da Ciri chegando na casa do Nivellen. Vemos o Geralt e o Jaskier. Claro que ele não ia poder ficar de fora dessa temporada, eles estão indo para algum lugar. E também podemos ver as medalhas. Essa cena em específico já havia saído uma foto de divulgação mostrando as medalhas dos bruxos. Os bruxos têm esses medalhões, então o do Geralt é um lobo, né? Tanto que ele é o lobo branco. Esses medalhões, eles têm a capacidade de sentir ameaças, até mesmo magia por perto. Então eles mexem. Nessa cena tá tudo mexendo assim, loucão. Aparentemente se passa na mesma atmosfera de uma cena que saiu lá no ano passado, que foi um vídeo promocional dos monstros do The Witcher. Eu também já falei desse vídeo aqui, em que a gente tem vários monstros da primeira temporada e uns poucos vislumbres de algo da segunda temporada. Pode ser que seja um Banshee, mas assim, não dá pra você especular tanta coisa. Vemos o que aparentemente parece ser a ilha de Thened lá na Teméria. E por que esse lugar é importante? É onde fica Aretusa. Conhece esse nome? Aretusa também aparece nesse trailer. Claro que as feiticeiras vão ser muito importantes nessa temporada também. Pode ser que a gente veja o golpe de Thened também, que é quando alguns feiticeiros se juntaram para tentar tomar o controle. Tem alguns nomes importantes sobre isso, mas eu não vou falar tanto sobre esse golpe agora. Vamos esperar um pouco mais antes de teorizar, mas vai haver de novo uma grande divisão aí entre as feiticeiras e os magos, e teremos nomes bastante conhecidos da primeira temporada que também aparecem nesse trailer. E falando em nomes conhecidos, temos aí a Fringilla e a Yen. Já havíamos visto que elas foram pegas e estão
sendo levadas pelos Scoia'tael. E a Yen tá dizendo pra Fringilla, olha minha filha, você é uma trouxa, entendeu? Você tá sendo usada e você não tá percebendo isso. Aparentemente, elas vão ser libertadas, porque a gente também vê nesse trailer a Yennefer com a Tissaia, aparentemente em Aretusa. Não sei se a Tissaia consegue salvá-la ou se elas estão indo para Aretusa, porque realmente os Scoia'tael, eles têm algumas alianças, tem algumas pessoas que estão meio de agente duplo, então realmente não dá para dizer qual é o contexto em que elas vão se encontrar. Mas elas vão se encontrar e a Yennefer não tá com a cara muito boa. Logo após isso, vemos um bom vislumbre do Geralt duelando lá, tentando matar a Verina. E isso me deixou muito feliz. Essa cena nos livros é uma cena muito legal, porque ela é bem descrita, tanto a forma de tipo um morcego gigante que a Lamia toma, quanto os movimentos que o Geralt faz, a questão da coreografia. Isso é bem descrito no livro. E, gente, a cena, por mais que seja muito rápido esse quadro que a gente tem, realmente me fez lembrar o que tem lá no livro. Os movimentos que ele faz com a espada, que ele disse como ele se abaixou, que ele levantou a lâmina. Eu acredito que eles realmente levaram em consideração muito dos livros na hora de coreografar as lutas. E isso me deixa muito feliz. Temos algumas ruínas, não dá para saber bem o que são essas ruínas, não dá para dizer com certeza, mas muito da história dos elfos vai aparecer sim nessa segunda temporada. Pode ser que a gente veja mais de quando os elfos estavam assim na sua era de ouro. E enquanto isso, vemos a Ciri, o Lambert e o Coen. O Eskel não aparece nem nessa cena, nem numa outra posterior. Isso dá muito o que teorizar, mas sabemos que a Ciri, ela chega em Kaer Morhen, ela vai começar o seu treinamento e ela vai criar vínculos com esses bruxos também. No inverno eles voltam para Kaer Morhen, treinam os próximos bruxos, isso a gente vê lá na animação mesmo do Vesemir. E aqui a Ciri, ela vai ter esse contato com esses outros bruxos. Sim, eles vão criar uma relação familiar. E vemos um vislumbre do que eu acredito ser a capital de Nilfgaard. Também não dá para dizer com muita certeza, porque existem várias cidades nos reinos, mas eu acredito ser sim a capital, porque no momento em que a Fringilla diz assim, nós somos um império, e realmente eles são um grande império. Nilfgaard, eu acho que essa foi a ideia que ficou na primeira temporada, que eles são um reino distante, completamente isolado, mas não, na verdade os reinos eles se conversam sim. Existe toda a questão da moeda que vale em uma, moeda que vale em outra. Então, por exemplo, a moeda de Nilfgaard ela tá um pouco desvalorizada, então eles terminam aceitando outras moedas também. Questão de rotas de comércio, isso é falado nos livros e realmente não é aquela coisa que ninguém convive nunca com o Nilfgaardiano. Não, não é isso. Só que uma parte do reino tem sim uma rixa um pouco maior. Então existem algumas cidades que são mais afastadas, que não são tão alcançadas. E eu acho que essa ideia vai ficar melhor agora na segunda temporada. Temos o primeiro vislumbre do Rience. E eu já aviso que esse cara é o maior pé no saco de todos. Só para dar um background rapidão, o Rience ele é o principal antagonista do livro Sangue dos Elfos e provavelmente o principal antagonista também dessa temporada. Ele tem aquele rosto queimado, não sei se vai ser explicado da mesma forma na temporada, mas lá nos livros é a Yennefer que dá esse presente para ele. Ele captura o Jaskier. O Jaskier, inclusive no final desse trailer, a gente vê que o Geralt está lá libertando ele. Por que ele se torna uma pessoa importante, gente? O Jaskier, ele canta baladas e ele conta, obviamente, histórias baseadas na história real. E ele conta a história da Leoazia de Sintra, que vira uma das baladas mais famosas por todas as cidades. E aí as pessoas sabem que toda a história, toda a balada tem um fundo de verdade. E a Ciri está sendo procurada. Então o Rience ele vai atrás do Jaskier, porque também é sabido que o Jaskier e o Geralt são BFFs. E quando o Jaskier tá lá, quase morrendo, a Yennefer aparece, taca fogo lá e o Rience fica com aquela belíssima cicatriz. Mas ele é um espião, ele também conhece de magia, pois ele estudou isso. Uma outra pessoa que a gente tem um bom vislumbre é da Francesca Findabair. Espero estar falando o nome dela correto.
mas é uma pessoa muito importante. Ela basicamente é a rainha lá dos Elfos Livres de Dol Blatana. Temos 2 vislumbres dela nesse trailer, na verdade. Tanto o primeiro de rosto, quanto, sabe uma mão que você vê lá com a rosa branca? Aquela também é a Francesca. Isso dá pra gente confirmar por umas imagens que vazaram dos sets. Alguns paparazzis conseguiram um vislumbre e a gente vê tanto a Francesca quanto a Fringilla e depois a Yennefer. Ou seja, elas vão se encontrar em algum momento. E a Francesca, ela é muito importante, não só pelos seus poderes, mas pela sua influência política com os elfos. Já falei aqui que teremos mais monstros barra pesada. E a gente tem certeza disso porque a gente vê uma vibe de Witchers Assemble. Eles estão todos juntos ali com os olhos pretos, ou seja, tomaram aquela poção a piozona, porque aparentemente vai ter uma ameaça, sim, das grandes em Kaer Morhen. Isso pode ser naquele momento em que o Geralt está cortando a Ciri e diz, ó, minha filha dá no pé porque deu ruim aqui o negócio. Vemos a cara do Istred de volta, o que ele vai dizer. A última vez que a gente o viu foi lá na primeira temporada, quando a Yennefer o encontra e diz, ó, o negócio vai começar a pegar pesado, a gente vai ter que tomar lado. A gente ainda não sabe em que lado o Istred vai ficar, porque ele já traiu Yennefer uma vez, ele era lá pupilo do Stregobor, que não é boa peça, que inclusive a gente o vê aqui nesse trailer, aparentemente conjurando uma mulher de fogo, ou tacando fogo numa mulher, não dá pra dizer porque é o Stregobor, né? Então pode ser que ele esteja conjurando algum poder, ou esteja matando alguém, realmente não dá pra dizer quem é, só dá pra dizer que é uma mulher pegando fogo. Finalmente vemos a Ciri com a Yennefer. Já havia falado no vídeo anterior que a Ciri, além de treinamento para ser bruxa, ela recebe treinamento para ser feiticeira. Mas de início o Geralt chama a atriz e a gente consegue ver até um vislumbre dela com a atriz. Mas a atriz não consegue ajudá-la tanto quanto ela precisa. E depois ele termina pedindo ajuda da Yennefer. Inclusive elas criam um laço muito forte, mãe e filha. Claro que após muito brigarem, mas eu não sei como é que a série vai trazer isso, mas elas vão se encontrar sim em algum momento. E uma coisa muito importante também que a gente vê é a mãe Nenneke. Finalmente temos um vislumbre dela. Ela é uma sacerdotisa lá da deusa Melitele e ela é muito importante porque ela termina sendo uma figura materna para o Geralt. E lá nos livros o Geralt manda a Ciri para lá, despacha ela para lá também para ver se a Nenneke consegue ajudá-la. E a Nenneke até diz no próprio trailer, se ela tem os poderes que você acha que ela tem, eu não tenho como ajudá-la. É aí no caso que a Yennefer entra em ação lá nos livros. Até então a gente não tinha tido um visual dela, só tínhamos o casting. E eu achei bastante legal eles terem trazido isso finalmente. Temos o Cair com uma armadura nova, na verdade todas as armaduras foram mudadas. Eles trouxeram uma armadura mais dourada para os elfos de Nilfgaard. Eu gostei disso também. E aí basicamente o trailer termina com isso. Claro que temos o Jaskier no final soltando uma piadinha. O Geralt fala que precisa da ajuda dele. E eu acredito que vai ser similar aos livros. Realmente Jaskier ajuda o Geralt. Ele tem alguns contatos nas cidades. Vemos que a Yennefer vai chegar nas mãos do Stregobor. Eu não suporto esse cara, ele é insuportável e aparentemente todo mundo vai ser torturado nessa temporada, porque o Cair vai passar por tortura, o Jaskier, a Yennefer. O Jaskier a gente já sabia, a Yennefer já era meio possível também. E aí, no final a gente tem um vislumbre de um outro monstro que vai aparecer, os Leshy, Leshy ou Leshy, que são monstros da floresta que basicamente matam todo mundo. A gente tem uma boa cena ali do Geralt e da Ciri. Lá nos primeiros teasers que saiu, temos uma cena do Geralt dizendo pra Ciri, corre, corre minha filha, corre. No meio da floresta e provavelmente é essa cena. Eu achei que esse Leshy ficou parecendo um pouco os Ents lá de Senhor dos Anéis, mas eu achei que ficaram legais. Eles são, obviamente, muito mais agressivos do que os Ents poderiam sonhar em ser. E no fechamento temos o Jaskier e o Geralt. Claro que tinha que terminar com a piadinha do Jaskier. Já falei aqui do meu hype para essa segunda temporada. Cada coisa que eu vejo me deixa mais feliz.
Acredito que nessa temporada eles vão se apegar ainda mais nos livros, apesar de que a primeira temporada foi uma adaptação muito boa, considerando que não é uma novela. A primeira temporada adaptou boa parte dos contos, então eu gostei de como a série trouxe isso. No mais, eu fico por aqui. Eu quero que você comente se você viu algo no trailer que eu não falei. E esperamos ansiosos para o dia 17 de dezembro, que é quando sai a segunda temporada completa na Netflix. Um beijo e até a próxima!